Muito bem, bem-vindos a esse nosso tempo de reunião. Estamos num ambiente diferenciado, é verdade, mas graças a Deus temos a oportunidade, o privilégio, reunidos, congregados neste lugar, uma vez mais, nos entregarmos a esse tempo de nos colocarmos a servir o Senhor e servindo-o termos esse momento da pregação, do ensino da palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre 3 virtudes, a tríade. Essas 3 virtudes tão importantes no cenário, no âmbito do viver do homem e mulher de Deus. Fé, amor e esperança. Das 3 virtudes, essas 3, as maiores virtudes, a maior delas é o amor, que permanecerá para todo sempre, é eterno, nunca vai acabar. Estudando sobre essas virtudes, já mencionamos sobre a fé, e indo do momento em que estudamos sobre a fé, fé sem amor não é nada. E aí, então nós introduzimos o assunto do amor, na maneira como o apóstolo Paulo recebeu de Deus na inspiração divina, na obra do Santo Espírito, e notificou na palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 13, tratando com a igreja lá em Corinto. Abra lá sua Bíblia, já abriu? Acho que todos já abriram, 1 Coríntios capítulo 13, apenas o versículo 7, porque estudando a partir do versículo 7, nós entramos no assunto da natureza do amor. Primeiro Paulo fala da importância do amor, a necessidade do amor. Quando ele começa a carta no capítulo 13, ele abre com a necessidade, mostrando através de uma forma até de hipérbole, de exagero, coisas tão extraordinárias, impressionantes que ele poderia realizar, fazer, que se não houvesse amor, não teria nenhum proveito, nenhuma importância. Ele usa a expressão nada seria ou nada aproveitaria. E depois dessa descrição da necessidade, da importância do amor, ele entra com eles a respeito da natureza, as características do amor, que eu bem mencionei para você, que é aquilo que nós então, ao tratarmos nestes versos, é aquilo que o amor é e aquilo que o amor não é. Já estudamos pelo menos 3 do que o amor é e não é. O amor não é, aliás, o amor é sofredor, começa o versículo 7, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Esse é o versículo 7. E depois de falarmos do amor, que ele é sofredor, tolera pessoas das quais é fácil de desistir, pessoas que você poderia facilmente desistir daquelas pessoas. O amor é benigno, não trata da mesma maneira má. O tratamento para aqueles que nos trataram mal é um bom tratamento. Falamos depois do amor não é invejoso. E mostramos para você colocações, definições daquilo que inveja é, e o amor não é invejoso. E hoje nós vamos então começar a tocar neste ponto característico do amor, que é não tratar com leviandade. E aí, estudando, você vai ter o cenário do próprio país Brasil, da própria nação brasileira, como que isso é tão evidente, real entre os que desconhecem Jesus como Salvador, e até mesmo com o povo de Deus, com os crentes em Jesus Cristo. Vamos então orar nesse momento e buscar a direção de Deus.
Senhor, nos entregamos para a devoção e ensino da palavra do Senhor. É sempre um momento em que rogamos a direção e obra do Santo Espírito. É a palavra do Senhor. É o ensino que vem do Senhor para tratar conosco, trazendo instrução, correção, repreensão, para trabalhar o nosso desenvolvimento espiritual, para que possamos desenvolver na fé cristã, alcançando a maturidade, a condição de discernir tão necessariamente o que é o bem e o mal perante o Senhor. Nos conduz hoje à noite, ó Deus, no lugar em que nós estamos. Fale conosco, Deus. Capacita-me pregando a tua palavra com estes amados hoje à noite. Oramos, agradecidos por tal oportunidade, por tal privilégio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o versículo 4, ele tem essas características do amor. Nós estamos passo a passo estudando. Quando nós temos a leitura da carta aos Romanos, é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Porém, Paulo nunca dantes havia estado com aquela igreja. Não fora uma igreja como resultado do conhecimento de Cristo através do trabalho evangelístico do apóstolo Paulo. Não. Paulo ouviu a respeito da igreja de Roma e enviou-lhes uma carta. Sim. Mas já a carta à igreja em Corinto tratava-se de um grupo de irmãos que receberam anteriormente do próprio apóstolo Paulo o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Foi Paulo que levou as boas novas do Evangelho de Cristo para Corinto. E lá em Corinto foi estabelecida uma igreja como resultado direto do trabalho missionário do apóstolo Paulo. Então, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, procurando saber do estado, de como estavam aqueles irmãos se comportando, desenvolvendo, e havia entre eles, como eu mencionei para você, divisões, contendas. Paulo menciona no capítulo 3 que ele teria que falar com eles não como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo, criando com leite, não com carne, porque ainda não podíeis, não tampouco ele diz agora podeis, porque havendo entre vós, havia contenda, inveja, dissensões. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: Paulo ele vai escrever sobre o amor, mas para com aqueles irmãos, havia da parte do apóstolo Paulo um imenso interesse em tratar com eles a palavra de Deus e levá-los ao desenvolvimento espiritual. Tanto é que quando ele chega no capítulo 4 de 1 aos Coríntios, se eu não me engano, verso 16 ou 17, nos versos anteriores ao 16 e 17, ele vai falar que ele, Paulo, considerava aquela igreja, aqueles irmãos, como seus filhos espirituais em Cristo. Ele, pelo Evangelho, os havia gerado em Jesus Cristo. Então, Paulo era como para ele um pai espiritual. E qual era o grande desejo do apóstolo Paulo? Admoeste-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. A mesma expressão você vai encontrar no capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Jesus Cristo. Então, Paulo era um imitador de Jesus Cristo. Desafio para nós também, imitarmos Cristo. Eu confesso para você que desde a minha conversão, estudando, lendo a Bíblia, eu me impressionei com o testemunho do apóstolo Paulo. Tamanha determinação, entusiasmo e desejo de viver para Cristo era muito intenso. Ele foi tremendamente dado. Alguém disse que se Paulo, antes da conversão, foi um ardoroso perseguidor da igreja,
após a conversão, ele se entrega para ser um precioso instrumento usado pelo Senhor Deus. Então, em cada momento nós vamos tocando no estudo, tenha isso em consideração. São filhos espirituais do apóstolo Paulo, esses membros da igreja de Corinto, estes crentes, estes seguidores de Jesus, que tantos problemas tinham. Filhos espirituais do apóstolo Paulo. Bem, eram filhos dele. Ele está lidando com pessoas que ele conheceu, que não conheciam Cristo, e por causa dele vieram ao conhecimento de Cristo. Então, quando Paulo diz aqui, o amor não trata, agora vai ser o nosso assunto, não trata com leviandade. Leviandade. A nossa língua portuguesa, aparecem as palavras e nós temos definições das palavras. Porque quando você busca a definição, faz a observação, aí você vai ter uma ideia exata de traduzir aquilo dentro do contexto de uma realidade que você vive. Talvez vendo TV, observando notícias, você vai deparar com essa palavra leviano. Essa palavra leviano, ela aparece em outros textos da palavra, como por exemplo, em 2 aos Coríntios, capítulo 1, me parece que no versículo 17, deixa eu ver lá, 2 aos Coríntios, capítulo... Paulo tem a intenção de ter um tempo com estes irmãos, chegar até eles, ele está resolvendo, tomando decisões, e ele, no versículo 15 de 2 aos Coríntios, capítulo 1, ele diz que ele tem uma confiança, ele quis ir primeiro ter convosco, para que tivesses uma segunda graça. A intenção dele de ir ter com eles. E por vós passar a Macedônia, versículo 16, e da Macedônia ir outra vez ter convosco e ser guiado por vós a Judéia. Então há um planejamento aqui de um encontro de Paulo com os crentes. Agora eu estou em 2 aos Coríntios, é a segunda carta que ele mandou para eles, e há o propósito de um encontro. E ele fala assim, e ele pergunta para eles, e deliberando isto, essa decisão de ir ter com eles, tal, usei porventura de leviandade? Ou que delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Amém? E agora nós vamos entrar no contexto aqui, porque Paulo usou a palavra leviano. Dizer porventura de leviandade. E você vai ouvir muito essa palavra, ela está no cenário dos acontecimentos do Brasil. O que é uma pessoa leviana? Daqui a pouquinho eu quero mostrar para você 5 palavras que nós vamos destacar, colocando-as dentro do conceito daquilo que o amor não é. Mas ser leviano é proceder sem bases verdadeiras. Não adiantou muito para você. Vai adiantar agora. É ser hipócrita, falso, maldoso, irresponsável. É aquele indivíduo que tem um comportamento volúvel, instável, variável, inconstante. Uma pessoa volúvel é aquela pessoa que muda de opinião ou estado mental com muita facilidade. Não é que você não pode mudar de opinião, mas essa pessoa muda com muita facilidade. No momento está de um jeito, no outro momento está de outra maneira. Não dá para você entender exatamente o que ela vai proceder. Por isso que Paulo fala para eles. Estou deliberando, estou resolvendo, estou tratando com leviandade, vai contestar isso. Entendeu?
Leviandade é aquele indivíduo que é uma pessoa fútil, medíocre, não tem noção de prudência, sabedoria, ponderação. Aquela pessoa que transmite uma imagem de uma pessoa irresponsável. Age com irresponsabilidade. Então eu tenho aqui imprudência, irreflexão, irresponsabilidade, insensatez e insensibilidade. Essas 5 palavras. Nós vamos entender com essas 5 palavras o que significa Paulo dizer: o amor não trata com leviandade. Então, a irresponsabilidade, a imprudência, insensatez e reflexão. Só um exemplo para você entender. Age com leviandade aquele jornalista que não apura suas fontes, sendo irresponsável no trabalho que faz. Isso acontece muito no campo, principalmente do momento agora, que aí é a realidade. Não apura, é aquele jornalista que não apura, não toma conhecimento exato, e também envolve a questão do Brasil no ano passado, quando retrasado, não é verdade, 2020, eu estamos em 2022 já, a vida nossa voa, não é verdade? Mas em 2020, quanta leviandade na questão da Covid, das mortes, irreflexão, irresponsabilidade, imprudência nesse cenário. Agindo, não apura exatamente e passa-se a informação. O amor não trata com leviandade, com insensatez, com tolice, com um comportamento volúvel. O amor não anda de mãos dadas com a imprudência. Por que o amor não anda de mãos dadas com a imprudência? Porque ele calcula prudentemente. Isso envolve o nosso relacionamento. Ele calcula prudentemente. O amor não anda de mãos dadas com a irreflexão, porque o amor age responsavelmente ou refletidamente. Ele vai refletir. Antes de tomar uma decisão, você tem que fazer uma reflexão se realmente vai refletir. Vai fazer uma reflexão, vai analisar aquilo. E o amor não age responsavelmente, ou não anda de mãos dadas com a irresponsabilidade, porque ele vai agir com responsabilidade. O amor não anda também de mãos dadas com a insensatez ou com a tolice, porque ele vai proceder sobriamente. E o amor não anda de mãos dadas com a insensibilidade, porque o amor sente perceptivelmente. E o amor, portanto, ele é sábio e não leviano. Ele age assim. Uma coisa interessante, o que está presente na vida de uma pessoa que sofre falta de amor e trata com leviandade? Ausência de compromissos. Por isso que Paulo fala, usei para a juventude de leviandade, no que estou deliberando, tem que ter compromissos, comprometimento. Então, a ausência de compromisso vai estar presente na vida de uma pessoa que não tem a ação do amor divino, esse amor ágape, e, evidentemente, vai tratar com leviandade. Ausência de compromisso. Nós precisamos de pessoas comprometidas, não apenas na vida da igreja cristã, mas ninguém gosta de pessoa irresponsável. Quando você aguarda para um compromisso, a pessoa não aparece, não vem. Tudo bem, há momento em que você está desprovido da condição, aconteceu alguma coisa, mas não estou nem aí. Sabe aquela expressão, não estou nem aí, está entendendo isso? É leviandade, não estou nem aí. A falta de responsabilidade, atitudes loucas e sem noção.
Tem rapaz que conhece uma moça, não vai muito longe. Esse negócio de ficar, isso é leviandade, irmão. Você me entende? Comprometimento, não tem responsabilidade. Tô ficando, fiquei, passou. Tem compromisso, não tem comprometimento. Sou da época em que se traduz namoro, preparação para o casamento. Vida 2, constituir uma família, se posicionar de uma maneira que você canaliza as bênçãos de Deus para a sua vida e não maldição. Tem gente que caminha na direção da maldição. Ao invés de canalizar as bênçãos de Deus. Não é assim que você, quando lê a Bíblia, lê sobre homens e mulheres mencionados na Bíblia? Você não acha bonito quando Isaac conheceu Rebeca? E aconteceu o casamento de Isaac com Rebeca? E ele vinha de uma família de promessa de bênção. Deus queria fazer daquela família uma grande nação. E quando Isaac conhece a sua futura esposa, Rebeca, é a esposa dele. Vinda da providência de Deus para ser a mãe dos filhos de Isaac. Ela teve 2. A primeira mulher na menção bíblica a ter filhos gêmeos. Esaú e Jacó. Eu falei certinho, ó, Esaú e Jacó. Porque Esaú foi o primogênito e Jacó o segundo filho. Mas ele ficou com a bênção da primogenitura e a sequência da nação se fez através de Jacó, que Deus muda o nome para Israel. O significado de Israel é campeão com Deus. Amém? Israel é campeão com Deus. Então, tá, tudo bem. Você fala, não, mas... Gente, paga-se um preço. Envolve sua vida. Você quer ter uma vida abençoada por Deus? Eu quero ter uma vida abençoada por Deus. Fique debaixo da mão de autoridade e poder de Deus sobre a sua vida. Caminhe na direção da providência dele. Assuma compromissos, não com leviandade. Aliás, leviano não assume compromisso nenhum. Vai tocando a vida, não está nem aí. Fala disso, não estou nem aí. Tanto faz, tanto fez. O amor não trata, não procede com leviandade. Precisamos alcançar de Deus a graça de sermos responsáveis. Pessoas que batalham para ser responsáveis. Tem gente que na segunda-feira fica pensando assim, domingo agora, eu podia passar mal, porque amanhã, em vez de ir para o trabalho, eu irei para o médico. O que é isso, gente? Eu tenho que passar bem, porque amanhã é segunda e amanhã é dia da gente estar no nosso posto de trabalho. Privilégio ter você, o seu local de trabalho dado por Deus, onde honestamente você ganha o pão de cada dia e tem as suas necessidades por Deus através disso sendo supridas. Nem por isso. Eu me lembro quando eu estava num dos anos letivos da escola, eu tinha alvos, sempre tive alvos. Naquele ano eu disse para mim mesmo que eu queria, já vinha fazendo isso uns 3 anos, 3 ou 4 anos. Esse ano eu vou tentar 100% de presença nos dias de aula, 100%. É difícil isso, mas naquele ano eu consegui. Porém, no meu boletim, que eu tenho até hoje no arquivo em casa, registra-se uma ausência. Não sei por que cargas d'água. Eu acho que eu não respondi a chamada, alguma coisa. Lá registra uma ausência. Mas eu sei que aquele ano Deus me deu a graça de estar no banco, na cadeira escolar, em todos os dias úteis de aula. Compromisso, comprometimento. Nós tínhamos os 52 também, que era um alvo. Domingos vindo da escola dominical. Eu me lembro uma certa vez
que por causa dos 52, aqueles domingos frequentando a escola dominical, eu estava com algo, participar de todos. E aí minha tia vem convidar, estou indo para a fazenda lá em Orintiúva. Você vem comigo? Aí eu fiquei exatamente entre a cruz e o punhal. Se eu for, eu vou perder a escola dominical. A verdade é que eu não lembro. Eu acho que eu não fui, não me lembro agora. Se eu fui, eu não fui. Eu não lembro, isso eu não lembro, não sei porquê. Não lembro se eu fui ou não fui. Mas eu acho, vagamente, que por causa disso eu não tenha ido, mas eu não me lembro exatamente. Comprometimento. Pessoa tem ausência de compromisso, falta de responsabilidade, atitudes loucas e sem noção. Gente, cuidado com a atitude louca e sem noção. Ah, eu sou de jeito mesmo, comigo a coisa é assim. Não, essa atitude de amor não. Atitude de amor não. Agir sem noção. Sabe aquela expressão que eu falo, você não tem papo na língua? É papo que eles falam. Não tem papo na língua. Eu falo o que dá na telha. Não, isso é leviandade. Estão entendendo? Isso é leviandade. Não é porventura o amor a primeira característica do fruto do Espírito? Não é? A segunda não é alegria ou gozo, a terceira não é paz. Um pouquinho mais à frente não tem temperança? O que é temperança? Equilíbrio. Domínio próprio, isso. Então quando eu e você agimos com falta de domínio próprio, de temperança, de equilíbrio, nós não estamos no Espírito. Então, no agir do Espírito Santo, não tem essa história de não tenho papo na língua, falo o que dá na telha. Falou o que dá na telha, não está refletindo. É irreflexão. É insensatez. Por isso que tem hora que boca fechada não entra mosquito e não sai besteira. Verdade. Falo isso com vocês e falo para mim também. De vez em quando eu sou, e você também será sábio se ficarmos quietos. Não é? Mas muitas vezes nós abrimos a boca insensatamente e entra mosquito e sai asneira. Isso você vai ver. De vez em quando você lê frase assim, ó, fulano de tal agiu de forma leviana. Mas você nem liga para isso, né? Nem liga para isso, né? Ah, o fulano de tal tem atitudes levianas. Então presta atenção agora que você já sabe o que é leviandade. Você sabe o que é leviandade. É algo terrível. É algo que deve ser combatido pela palavra de Deus. Não aparece muito essa palavra na palavra. Falando que eu vou trazer um versículo dos profetas levianos, que Deus menciona sobre eles em Jeremias. Esses profetas que falavam falsas, menção falsa e leviano, irresponsável, insensato. É como você, por exemplo, vê um momento agora e bate a ideia que nós estamos vivendo uma coisa chamada tal situação, é isso, e começa a divulgar. E pessoas vão acreditar e vão passar isso adiante. O ano retrasado, uma pessoa me procurou, uma conhecida minha, pastor, fulano de tal, disse que dia tal vai ficar escuro, vai ser trevas. E a mulher com medo, com receio, falei, irmã, nós estamos parados no capítulo 3 de Apocalipse, aquiete-se, fique tranquilo, nós estamos no capítulo 3 do livro do Apocalipse. Não adentramos ainda para o quarto capítulo. As pessoas começam a dizer coisas. Nós somos orientados a validar informações. Eu me lembro, um dia eu cheguei em casa, minha esposa falou, era no comecinho do mês de novembro, bem no comecinho do mês de novembro, morreu o cantor Erasmo Carlos. Eu cheguei na sala de aula e falei, gente, não está se divulgando não, mas o Erasmo Carlos morreu. Mas deixa me confirmar aqui. Aí eu fui lá na pesquisa, falavam que ele tinha morrido, mas não tinha morrido. Se bem que ele morreu depois, no dia 22 de novembro. Mas lá no começo de novembro já estavam matando o homem que morreu depois. Você pega uma informação e vai validar. Se alguém falar algo de mim para você, você vai checar, fazer a validação daquilo, tanto quanto aquilo que eu ouço de você.
Então, agir sem papo na língua, falar o que dá na telha. Sabe aquela coisa assim que a pessoa sabe? Alguém chega para a pessoa e faz assim, ó. Mexe como? Já viu a pessoa fazer isso? Eu vi uma pessoa esse dia fazer isso. Aborrecendo meio mundo e alguém foi chamar a atenção. Ela fez assim, nem é o que você está falando. Quero nem saber. Isso é atitude leviana. Fazer vistas grossas é atitude leviana. Tem muita gente fazendo vistas grossas para a realidade de fatos que podem prejudicar milhares de pessoas. Mas vista grossa. Não está nem aí. Ou seja, brinca com os sentimentos. Menospreza o sentimento alheio. Irmãos, amados, onde é que está amor nisso aí? Isso não é amor. Amor não trata com leviandade. Estou sem, dá tempo ainda. Amor não trata com leviandade. Eu tenho algumas pessoas da Bíblia que agiram com leviandade. Foram levianas nas suas atitudes. Pessoas até com posição importante, cometendo atrocidade, maldosos. Quem aqui já ouviu falar de Adoni-Bezeque? Já ouviu falar de Adoni-Bezeque? Já ouviu falar do que Adoni-Bezeque havia feito com 70 reis? Não é alguém da plebe, não é alguém lá da posição mais inferior. Adoni-Bezeque. Abra lá a sua Bíblia, vamos ler sobre ele. Um exemplo de leviandade, Adoni-Bezeque. Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1. Josué, Juízes, primeiro capítulo. Versículo 5. Este rei dos cananeus, aqui vai mencionar novas conquistas de Israel através de Judá. E aqui diz assim, vamos do versículo 4. Subiu Judá e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os ferezeus. E feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. É muita gente, hein? E acharam ali Adoni-Bezeque em Bezeque. E pelejaram contra ele. E feriram aos cananeus e aos fariseus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu. Mas o seguiram. Prenderam-no. E aí eles vão cometer uma atitude que para você, à primeira vista, é uma atitude atroz. E cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Por que será que fizeram isso com Adoni-Bezeque? Cortaram os dedos. O que é dedo polegar? Esse aqui, ó, dedo polegar. Esse é o dedo polegar. Qual que é o dedo polegar do pé? Aquele dedão lá do pé, sabe? Aquele dedão. Aquele lá é o dedo polegar do pé. Já imaginou quando corta o dedo polegar das duas mãos? Você já viu alguém que não tem o dedo polegar? Eu nunca vi. Já vi alguém que perdeu esse aqui, ó. Esse aqui eu vi. Alguém que por aí chamam de 9 dedos. Não, é 9 dedos. Vamos em português mesmo. É online também, né? Gente, eu fiquei pasmo nesses dias com tantas palavras do inglês que invadiu o vocabulário do português e você usa sem sequer traduzir. Eu fiquei admirado da quantidade de palavras que você usa no dia a dia e você pronuncia corretamente. Se continuar assim, daqui uns tempos, vamos falar metade da língua portuguesa e metade inglês. Já pensou? Daqui um pouquinho vão estar falando as duas, inglês e português. Então logo Cristo não voltar, isso pode até acontecer. Corta-se os 2 dedos, polegar, esse aqui é o polegar,
tá? Esse é o indicador, esse é o médio, este é o anular ou anelar, e esse é o mínimo. Mindinho, mínimo, né? Mindinho mínimo. Mas o pessoal captura Adoni-Bezek e corta-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Mas na verdade, olha o que Adoni-Bezek vai dizer. Então, versículo 7. Disse Adoni-Bezek, 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Percebeu, irmãos? Adoni-Bezek, Deus diz, diga, Adoni-Bezek, o que você fez, o que eu estou fazendo com você. Ele reconheceu que Deus o estava pagando. Deus se pagou e levaram a Jerusalém e morreu ali. O pouco que você lê sobre Adoni-Bezek já nos apavora. Que rei, que homem maldoso, ter prazer em ver 70 reis apanhando as migalhas debaixo da mesa dele. Imagine para essas pessoas, sei como que é difícil. Perder este dedo já é difícil. Mas você perder esse aqui, parece que esse aqui comanda todo. Vai pegar alguma coisa? Dá esse microfone aqui, por gentileza, Ernesto. Digamos que se eu não tivesse, eu iria pegar, se eu não tivesse o polegar, eu teria que pegar. Mas se eu não tivesse o polegar, eu teria então que pegar assim. Qualquer coisa que eu fosse fazer, eu teria que usar os 4 dedos. Agora, imagine andar sem o dedo polegar do pé. Não sei se você já percebeu. Deus, autor dessa obra-prima, Deus nos desenhou, criou. Nenhum computador vai superar o ser humano no aspecto da maneira como Deus nos criou. Com sabedoria, com inteligência, cada membro do corpo com uma função tão importante, específica, que faz o corpo funcionar harmonicamente para o resultado que você tem. Até quando você caminha, a posição do seu pé. Hoje eu estava falando como que é a posição correta de caminhar. Batendo o pé e sentando no chão, aí tem a posição do polegar, a importância disso. E eu e você, então, o que você pensa do Adoni-Bezek? Que pessoa leviana. Estava nem aí. Corta! Põe eles para pegar as migalhas. Mas um momento na vida deste homem, tal como ele havia feito, ele reconheceu: Deus me pagou. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Na vida do povo de Deus, na questão da semeadura, muito importante. Hoje, quem você é e quem você será no amanhã. Que momento da sua vida você está vivendo agora e como será no porvir. O envelhecimento não é fácil. E muitas vezes é um tempo de terrível colheita de ações de um tempo dentro do seu viver. Eu estou dizendo para Deus, eu não quero ter atitude leviana. Eu não quero tratar as coisas com leviandade. Não estou nem aí. Esses dias eu cheguei em casa, vou até mencionar isso aqui. A minha esposa estava uma fera. Ela estava muito brava. Mas muito brava, que eu achei até que ela estava exagerando na braveza comigo. Falei, mas está muito brava demais. Essa mulher hoje está muito brava. Eu pensei, Senhor, ser casado não é fácil.
E depois eu comecei a refletir. Deixa eu dizer porque ela estava muito brava. Deu um vazamento da minha cozinha. E ela, numa hora de uma chuva, não estava em casa, e a água caindo ali. E eu já tinha falado com o carpinteiro para ir lá ver o telhado. Mas está chovendo, é difícil você subir no telhado, coisa assim. E aí então, eu fiquei refletindo. Aí vem o assunto da mensagem, o que eu posso fazer? Aí no outro dia, eu falei, já sei. Aí amanheceu, tempo seguro, sol. Falei, vou lá no telhado, verificar o que está acontecendo exatamente, o que eu posso fazer, e vou conversar com a pessoa. Eu já coloquei na pauta, porque esposa quando cobra gente, não é, senhor Renato? Quando busca uma resolução, você tem que ser o homem da casa. E aí então, eu subi o telhado. O que eu descubro no telhado? Na posição da calha, um pedacinho com menos de 1 metro de ripa cedeu, fazendo então que a calha abaixasse e num elevado fluxo de água voltasse. Quando eu vi aquilo, eu falei, muito bem. Eu percebi quando eu puxei a calha que ela podia subir mais. E aí eu fiz ali o reparo. Um reparo, tá certo que ele é provisório, nós vamos mexer mais ainda. E aí veio, o que aconteceu? O dia inteiro, tempo estável, ontem à noite, mas quando chegou depois da meia-noite, é como se Deus abrisse a janela do céu e a chuva veio, irmão. E eu falava, Senhor, essa chuva, o Senhor sabia que ia chover, a quantidade está chovendo, e choveu bastante. De vez em quando eu ia lá 1h30, 2 horas da manhã, olhava lá, graças a Deus, não estava nem um pingo. Eu falei, ainda bem que eu tomei providência, não levei a coisa na leviandade. Não estou nem aí, depois resolve, aí já vira um contratempo, e aí vira caos, não é assim? Insensatez. Passar a imagem de irresponsável. Responsabilidade. Você é responsável. Está lá contando com a pessoa e exército, imagine. Quem é que não brincou comigo aqui, passando revista pelas minhas tropas? Eu sou quem que eu sou? O comandante, não é? Não, ministro da guerra. Ministro, eu estou até trocando tudo. Eu sou o ministro da guerra. Está lá comigo o marechal, o general, toda posição de nomenclatura de posição de soldados. Dei por falta de quem? Eu menciono. E quem eu menciono, se estiver presente, vai dizer, não, o capitão não falta. Então, passando revista pelas minhas tropas. Somos do exército, Senhor, soldados. O Senhor passa em revista o seu exército de guerra. Precisamos estar no campo de combate. Precisamos estar combatendo. Paulo falou o quê? Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Então precisamos ter mais responsabilidade, comprometimento, compromisso, tá? Naquilo que estamos fazendo. Eu tenho um colega de trabalho que eu pensei que ele tinha 35 anos de idade. Fiquei pasmo, absolutamente impressionado quando a respeito dele eu vi que tem só 27 anos. Eu falei, não pode. É muito sério, é muito criterioso, é muito responsável e sistemático. 27 anos. Nossa, a idade que eu tinha quando ele nasceu. Eu tinha 27 anos quando ele nasceu. Estou com 54. Isso é para ser meu filho, mas muito responsável. Uma pessoa bastante sistemática. Tem compromisso, comprometimento. No Império, lembro uma das vezes em que nós somos desafiados, como que muitas vezes é difícil nos contratempos,
você levar avante os compromissos. Precisamos da graça de Deus. Graça do Senhor. O amor não trata com leviandade. Tem mais gente para a gente tocar aqui na palavra de Deus. Vou falar de alguém que eu vou falar semana que vem para você ler em casa. Tanto foi tão leviano, Deus até o feriu e matou. Os levianos vão passo a passo morrendo. Leia em casa. Vou falar semana que vem sobre Nabal. Nabal. O não estou nem aí. Quero nem saber. Não vou atender, não vou ajudar. Ah, me ajudou, não tenho nem aí, não estou nem aí. Aquilo que eu penso, não vou verificar, não estou nem aí. Recebe a informação, vai checar, não quero nem saber. Ainda aplica uma ação punitiva. É assim que os levianos agem. Ainda aplica uma ação punitiva. Mas leia sobre Nabal. Tem mais gente que você lê. Tem mais gente que pega dinheiro e compra profetas com dinheiro. Jezabel, leia sobre Jezabel. A leviana Jezabel. Que trata com leviandade. Tem mais gente aí. Aos pouquinhos você vai conhecendo esse pessoal. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Fuja não é, eu não me refiro aqui às construções que alguns chamam assim, de barraco. Tá? Tem construções que as pessoas chamam de barraco. Quando eu digo fuja dos barracos, não é construções não, é um sentido figurado. São situações em que, você viu lá fulano? A barraqueira. Gente, isso é leviandade. Não age assim. Não é algo que vem de Deus. Deus é Deus de ordem, Deus de paz. Há uma maneira de procedência que eu e você temos que ter, que vai demonstrar que somos pessoas revestidas do Senhor Jesus Cristo, não tendo cuidado da carne, dos seus desejos, das suas concupiscências. Estou validando na minha vida muitas considerações no presente momento, porque eu quero ter um comportamento tal como Deus quer que eu tenha pela sua palavra. Então eu tenho que levar a sério. O amor não trata com leviandade. Vamos orar nesse momento. Não sei, parece que todos aqui já responderam ao Evangelho de Cristo como Senhor e Salvador, já receberam na obra do Espírito Santo o amor divino. Esse amor que você recebeu, que Deus vai agir na sua vida, através dele, e você vai amar na natureza do amor. Ele tem este aspecto tão importante. Vamos orar nesse momento. Eterno Deus, obrigado pela capacidade que vem do Senhor para estudar a Tua Palavra. Eu estava orando para que o Senhor falasse comigo nesse assunto tão importante, ó Deus, que temos que tratar com a Tua Igreja. Todos nós precisamos desta instrução, repreensão e correção que recebemos da Tua Palavra, para que possamos amar como Tu queres que venhamos amar, porque o amor é o alicerce, o fundamento de todos os atos que agradam ao Senhor. E nós cremos que o Senhor quer trabalhar conosco este aspecto. Fé, amor e esperança, nesses dias tão frenéticos para o país Brasil, para o povo do Senhor, em que a nossa fé é provada, o nosso amor é desafiado e a nossa esperança
precisa ser concretizada como o Senhor quer que ela seja, na palavra do Senhor. Em nome de Jesus, agradecemos por este momento, por este tempo e por tudo quanto do Senhor temos recebido. Orando no nome de Jesus. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, as consolações do Santo Espírito seja com todos vós, ou seja com todos vós. Amém. Amém. Agradeço a ti, Senhor, pois tu és bondoso, tua misericórdia dura para sempre, dura para sempre. Tenham todos uma ótima semana. Leiam a palavra de Deus. Amém?